Fala Vaz, eu sou Lúcio, estou aqui para compartilhar a palavra de Deus para a sua vida e para iniciarmos a série Descanso. Então fique ligado porque agora está começando a resenha dos vasos. Tamo junto! A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra ali na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 4 ao 7. A palavra do Senhor vai dizer da seguinte forma: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Antes de entrarmos no tema que compartilharemos para você, eu gostaria de dar uma breve introdução a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. A carta aos Filipenses é considerada uma das mais belas cartas do apóstolo Paulo. Cheio de amor e carinho, Paulo deixa bem claro a sua gratidão e afeição pela igreja em Filipos. Uma carta que pode ser considerada um diário íntimo das experiências do apóstolo Paulo, pois foi escrita em condições difíceis enquanto o apóstolo se encontrava como prisioneiro. O que mais se destaca nessa carta é a alegria triunfante. Paulo, embora estivesse preso, era muito feliz e ainda incentivava os seus leitores a sempre se alegrarem em Cristo, uma alegria que envolvia uma ardente expectativa na volta de Cristo. Essa carta é direcionada a todos os santos que estavam em Filipos. Filipos, uma cidade que foi muito importante, pois foi fundada para dominar a rota do Oriente ao Ocidente. Filipos era uma cidade estratégica pela sua geografia, porque ela era o ponto de conexão entre dois continentes. Uma cidade que também foi chamada de Fontes, por ser uma cidade rica em abundantes fontes e ribeiros. O seu solo era fértil, rico em ouro e prata. Paulo escreve essa carta com dois propósitos em mente. O primeiro, agradecer à igreja pela sua generosidade. O segundo, para tratar sobre alguns perigos que a igreja estava enfrentando, um interno e o outro externo. O primeiro vai fazer referência à falta de comunhão entre alguns irmãos. O segundo fala sobre as heresias que estavam surgindo na época. Mas Paulo ele não deixa de tratar sobre alguns assuntos que são pontuais para a igreja, como a alegria, a comunhão, a pessoa de Cristo e a volta de Cristo. É importante destacarmos que essa igreja foi a igreja mais próxima do apóstolo Paulo e uma igreja que nasceu em um tempo de dor. Atos capítulo 16, versículo 6 ao 40, vai narrar a plantação dessa igreja. Fala sobre como Paulo e Silas foram açoitados e lançados na prisão. Fala sobre como o evangelho chegou a Filipos e alcançou pessoas de diferentes raças e também de diferentes formas. Vai narrar a conversão de Lídia e de toda a sua casa, a libertação da jovem possessa e também uma das experiências mais marcantes já narrada no livro de Atos, que foi a conversão do carcereiro após um terremoto que aconteceu na prisão enquanto Paulo e Silas adoravam a Deus. E baseado nesse contexto, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas recomendações que o apóstolo Paulo compartilha com a gente na carta aos Filipenses. A primeira recomendação é alegrai-vos. Olha o que a palavra do Senhor vai nos ensinar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Exigir que uma pessoa permaneça alegre num tempo como esse pode ser considerado como um desrespeito ou até mesmo uma afronta. Mas, ao lermos esse texto, ao estudarmos esse versículo,
perceberemos que Paulo ele não está falando sobre uma alegria momentânea, algo que é gerado por momentos felizes da vida, mas sim em um estado de espírito constante que foi concedido a nós através de um ato de amor por Cristo naquela cruz e que é gerado através do Espírito Santo de Deus. É essa alegria que, mesmo em meio a tempos difíceis, permanece em nós. Precisamos entender e aprender que essa alegria que o apóstolo Paulo está falando não tem nada a ver com a falta dos problemas, mas sim com a certeza e a convicção da nossa fé. É saber em quem estamos firmados diante de uma situação como essa. Ser alegre é um mandamento, não uma recomendação. Da mesma forma que Deus, lá no Antigo Testamento, entrega as leis para Moisés e vai falar sobre não adulterar, vai falar sobre não matar, para adorar apenas um Deus, Deus ele compartilha com a gente esse mandamento de ser alegre. Então nós precisamos entender que não temos a opção de ser alegre, devemos nos alegrar. Então aprenda isso, meu irmão. A alegria vai além das circunstâncias. Deixar de ser alegre é uma extrema desobediência a uma ordem do Senhor. Então não deixe de ser alegre, obedeça, se submeta ao mandamento do Senhor, seja alegre constantemente. O segundo ponto vai falar que a alegria é ultra circunstancial, independe das circunstâncias. Independente daquilo que nós enfrentamos ou passamos na nossa vida, precisamos permanecer alegre. Eu não paro de ser alegre ou me torno ou fico triste pelas circunstâncias ruins, porque a alegria não é a ausência dos problemas. Nós não negamos as dores, nós não negamos as fraquezas, nós só sabemos em quem estamos firmados diante dessas situações. Então, a alegria vai além das circunstâncias. Eu permaneço alegre sempre. Nessa caminhada, sempre passaremos por momentos difíceis, momentos de dores, momentos de lutas, mas nós sabemos em quem nós estamos firmados. E esse é o último ponto, que vai falar que a alegria é cristocêntrica. A nossa alegria é uma pessoa. Nossa alegria está baseada na pessoa de Cristo. É Ele que me permite experimentar a verdadeira alegria. O mundo lá fora pode até ter momentos de alegrias, mas não a verdadeira alegria. Somente quem serve a Cristo, somente quem segue o caminho do Senhor pode experimentar essa verdadeira alegria. Então, meus irmãos, essa alegria que o apóstolo Paulo fala pode ser destacada em 3 pontos. Como primeiro, a alegria é um mandamento. Obedeça, cara. Se submeta. Segundo, a alegria é ultra circunstancial. Independe das circunstâncias. E o terceiro, a alegria cristocêntrica. A minha alegria não está baseada na falta dos problemas, mas sim naquele em que eu estou firmado, que é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, preste atenção. Nesse tempo em que todos estão desesperados, se alegre, porque é nisso que fará a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe e fique ligado para o próximo vídeo.